Entre as 7 festas de 3 tempos, Deus estabeleceu a festa das trombetas para nos prepararmos para o dia da expiação, ao tocar trombetas no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, 10 dias antes do dia da expiação. Se olharmos para a origem no Antigo Testamento há 3.500 anos, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos pela primeira vez, os israelitas estavam adorando o ídolo na forma de um bezerro de ouro. Como resultado da idolatria deles, ele jogou as tábuas de pedra ao pé do monte e as quebrou. Naquele dia, cerca de 3.000 idólatras foram mortos. Depois disso, os israelitas compreenderam completamente que o que eles fizeram foi errado. Eles também compreenderam a santa vontade de Deus, determinando que eles nunca adorariam outros deuses ou ídolos, exceto o verdadeiro Deus. Por isso, eles se arrependeram do que fizeram, e pela ordem de Deus que disse: suba para receber o segundo conjunto dos 10 mandamentos, Moisés subiu ao Monte Sinai no primeiro dia do 6º mês. Lá, ele jejuou por 40 dias pela segunda vez. Depois de 40 dias de jejum, Moisés desceu com o segundo conjunto dos 10 mandamentos, no 10º dia do 7º mês segundo o calendário sagrado. Deus estabeleceu esse dia como o dia da expiação, porque era o dia em que eles recebiam o perdão dos pecados de Deus. A festa das trombetas, que é o primeiro dia do 7º mês segundo o calendário sagrado, era celebrada tocando trombetas bem alto para lembrar aos israelitas: o dia da expiação é em 10 dias, que todos os israelitas se arrependam. Nesta festa, devemos poder pregar o Evangelho como se estivéssemos tocando trombetas para todas as pessoas do mundo, dizendo: o reino dos céus está próximo. Vamos nos arrepender e nos preparar para receber o reino dos céus. Assim, hoje, gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, com o sermão intitulado A Festa das Trombetas e a Trombeta do Arrependimento. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essa festa foi guardada no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento. A data dessa festa, que é o primeiro dia do 7º mês, não mudou. Cristo mudou a forma de adoração de sacrificar animais, como cordeiros e bodes, para o culto em espírito e verdade, já que ele se tornou a realidade do sacrifício. A lei da antiga aliança mudou para a lei da nova aliança. Mas e quanto às datas? Deus nos permitiu comemorar as mesmas datas como eram. 10 dias antes do dia da expiação, uma festa para anunciar o arrependimento, Deus mandou os israelitas tocarem a trombeta para dizer a eles que se arrependessem. Vamos examinar a vontade de Deus sobre o arrependimento. Vamos para o livro dos Salmos, capítulo 7. Vamos ver o livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Se um homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Nós somos pecadores que já pecamos no céu, e fomos expulsos para esta terra. No entanto, como esses pecadores querem ser exaltados, fingindo ser justos,
Deus os vê e manifesta sua ira todos os dias. Está escrito também que se um homem não se arrepender, Deus afiará sua espada e armará seu arco. Ele se preparará para destruir essa pessoa. Em outras palavras, está escrito no livro de Salmos que apenas destruição, morte e medo existirão para aqueles que não se arrependerem. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 18. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. O que eles devem fazer? Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus nos diz para não permanecermos no pecado, não continuarmos cometendo coisas pecaminosas, mas para nos afastarmos rapidamente desse pecado. Deus nos desperta para isso ao dizer que, se nos desviarmos de nossas ofensas, não seremos destruídos. Vamos continuar com o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo, se porém, não vos arrependerdes, todos igualmente, o que acontecerá? Perecereis. Irmãos e irmãs, uma das mensagens mais importantes que Deus deu à humanidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o arrependimento. Deus disse: Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Deus disse sobre o motivo de virmos a esta terra? Não aprendemos que viemos a esta terra por causa do pecado? Devemos reconhecer que Deus nos deu tempo para nos arrependermos enquanto estamos na terra. O tempo para nos arrependermos de todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. Porém, nós nos esquecemos completamente disso e queremos ser honrados e exaltados como se fôssemos justos enquanto vivemos nesta terra, sem nos arrependermos como pecadores. Estamos vivendo nossas vidas sem nos darmos conta disso. É por isso que a Bíblia diz: Ele mostra a sua ira todos os dias. É por causa de nós, pecadores. Quando os pecadores agem como pecadores e se humilham, Deus pode demonstrar compaixão e misericórdia para com eles. Mas eles vivem como se nunca tivessem pecado, e o que é pior, ainda querem ser ainda mais valorizados pelos outros. É por isso que Deus nos ensina estas lições. Sejam humildes. Tornem-se como um servo. Sirvam a todos. Através da festa das trombetas, devemos compreender por que essas palavras estão contidas no caminho da verdade de Deus e pregar a todas as pessoas ao redor do mundo, dizendo: já que o reino dos céus está próximo, devemos realmente viver uma vida de arrependimento. Vamos todos entregar esse aviso àqueles que se esqueceram de que são pecadores e entregar a mensagem da salvação para que eles possam se arrepender e ser salvos. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Não vim chamar justos, e sim, pecadores. Para o que ele veio chamar os pecadores? E ao arrependimento. Jesus disse: Eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, o que ele disse? Ele disse que veio a esta terra para nos salvar. O arrependimento e a salvação estão diretamente relacionados.
Aqueles que não se arrependem e aqueles que não percebem quem realmente são, nunca poderão participar da salvação de Deus nesta terra. Já que somos pecadores, Deus nos diz para nos humilharmos. Já que somos pecadores, Deus diz: vocês devem ser aqueles que servem aos outros, não é? Quem, entre os pais neste mundo, ficaria satisfeito quando seus filhos estão em uma posição mais baixa que os outros, servindo-os? Se tivermos um entendimento correto do que cometemos no céu e por que viemos a esta terra, podemos nos perguntar: que tipo de vida devemos viver nesta terra? Dessa forma, mesmo a partir deste momento hoje, todos nós devemos ser capazes de refletir sobre nós mesmos. É por isso que Jesus disse: eu não vim chamar justos, e sim, os pecadores ao arrependimento e salvá-los. Essa é a razão pela qual eu vim a esta terra. Irmãos e irmãs, já que somos filhos de Deus, Deus pôde nos colocar em altas posições e nos fazer viver uma vida elegante. Mesmo que Deus possa nos colocar nessa posição, por que Ele quer que vivamos uma vida humilde e modesta, nos colocando em posições inferiores como servos? O que todos os pais querem para seus filhos é que eles sejam elogiados e servidos pelos outros. No entanto, Deus quer que sejamos humildes e nos coloca em posições humildes. Qual é a sua vontade por trás de tudo isso? É porque devemos viver uma vida de arrependimento todos os dias como pecadores, não esquecendo que viemos a esta terra porque pecamos no céu. Somos todos pecadores. Mesmo que tenhamos sido batizados e vindo para Sião, ainda nos consideramos justos e superiores aos outros. Quando um pecador vive como um pecador, os outros o olham com misericórdia e um coração compassivo, e têm piedade dele. No entanto, como os pecadores vivem como se não tivessem pecado, Deus diz: eu mostrarei a minha ira todos os dias. Isso está escrito em Salmos capítulo 7. Não deveríamos abandonar esse estilo de vida? A partir deste momento hoje, devemos primeiro pensar: por que viemos a esta terra? Então, poderemos nos humilhar e lembrar-nos de que somos pecadores. Isso nos permitirá sempre agradecer a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado, sou grato até mesmo por isso. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como podemos ver aqui, através do apóstolo Pedro que foi movido pelo Espírito Santo, Deus está entregando a toda a humanidade esta mensagem: quando nos arrependemos, receberemos dons. A preciosa graça do perdão de pecados e a preciosa graça do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, se não soubermos quem somos, não poderemos nos arrepender. Se vivêssemos com uma mente arrogante, pensando: nós éramos os filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas que costumavam viver vidas luxuosas no céu, e mantivéssemos a nossa cabeça erguida, o que Deus diria do céu quando Ele olhasse para nós? Eles nem sabem quais pecados eles cometeram. Eles ainda são imaturos. Não devemos fazer Deus mostrar a sua ira sobre nós. Deus é misericordioso, gracioso e gentil. Por isso, a Bíblia nos ensina essas lições. Irmãos e irmãs devem servir uns aos outros, perdoem uns aos outros. Já que Deus perdoou os nossos grandes pecados, não devemos nos tornar pessoas que não perdoam. É por isso que o livro dos Atos, capítulo 2, também enfatiza o significado de arrependimento. Vamos para o livro dos Atos, capítulo 26.
Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por onde quer que o apóstolo Paulo fosse, ele pregava dizendo: vocês devem demonstrar o seu arrependimento através de suas obras. Ele pregou às pessoas para que elas pudessem se arrepender. Deus dá um aviso para aqueles que não ouvem a mensagem: arrependei-vos. Porém, apesar do aviso, algumas pessoas ainda dizem facilmente: se eu morrer, não me importo de ir para o inferno. Então, Deus lhes dá outro aviso. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Está escrito no versículo 5, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos pecadores do céu. Por que fomos expulsos do reino dos céus? Em um sentido amplo, nós desobedecemos aos santos mandamentos de Deus. Nós ouvimos as palavras de Satanás, desobedecemos à vontade de Deus e fomos expulsos para esta terra. Deus mais uma vez concedeu o seu grande mandamento a toda a humanidade. Reconhece aqueles que obedecem ao seu mandamento como aqueles que se arrependeram e agora está chamando toda a humanidade para o caminho da verdade, chamado de Nova Aliança. Aqueles que vieram para a verdade da Nova Aliança são aqueles que seguem a vontade de Deus. Não está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus nesta terra serão salvos? O mundo inteiro ainda está cheio de pessoas que não se arrependeram. É por isso que agora devemos dizer ao mundo inteiro: voltem aos braços do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Já que somos pecadores vindos do céu, Deus diz que devemos ser humildes e servir aos outros. É tudo por causa dos nossos pecados. É a vontade de Deus que façamos com que o mundo inteiro saiba que o arrependimento é o caminho de vida mais importante para os pecadores viverem e o dever que devemos cumprir. Não foi isso que Deus nos pediu? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se olharmos atentamente para as suas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele mencionou: todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso só pode ser obedecido por aqueles que se arrependeram. Começando com o batismo,
Devemos orar no novo nome, receber a nova Jerusalém, guardar as 7 festas de 3 tempos da nova aliança e viver uma vida de obediência a todos os ensinamentos de Deus. Há algo que pode ser guardado sem arrependimento? Podemos realmente seguir esse caminho somente quando nos arrependemos. Não devemos guardar a festa das trombetas todos os anos apenas como um evento anual, mas devemos ter tempo para pensar: quem somos nós por natureza? Quem sou eu? Por que eu vim a esta terra? Para onde eu irei depois de deixar esta terra? Vamos considerar todos esses assuntos seriamente, e a partir desse momento, devemos desistir do nosso desejo de ser honrados e tratados melhor pelos outros. Devemos dizer agora: eu pequei no céu e vim a esta terra, por isso é uma grande bênção que os senhores me permitiram fazer todo esse trabalho. Muito obrigado. Aqueles que não compreendem que são pecadores, nunca podem dar graças em todas as circunstâncias. Tudo estaria cheio de insatisfação. Ele não sabe quem eu sou? Como ele pode me tratar assim? Antes de ter esse pensamento, por favor, pensem cuidadosamente sobre quem nós somos. Quem éramos nós? Eu era um pecador, por isso ainda sou muito grato por ser tratado assim. Além disso, Deus até me permitirá ir ao céu. Se vivermos nossa vida de fé com esse tipo de coração, experimentaremos o reino da graça todos os dias, antes de irmos ao reino dos céus. Estaremos cheios de alegria todos os dias e viveremos sem nenhum estresse até entrarmos no eterno reino dos céus. Uma das razões pelas quais as pessoas estão sempre insatisfeitas é porque elas não sabem quem são e ainda têm um coração não arrependido. Quão afortunados somos por ter esse tipo de vida agora. Neste verão, vocês devem ter experimentado um longo verão pela primeira vez. Vocês já experimentaram esse calor sufocante? Foi um verão muito quente pela primeira vez em 170 anos. Como foi esse calor sufocante? Foram apenas alguns meses, mas foi muito doloroso. Então, por favor, pensem sobre o inferno. Ele não dura apenas alguns meses, mas sim para sempre. Para nos salvar de lá, Deus veio à Terra e, embora merecesse ser respeitado, honrado e exaltado pela humanidade, escolheu o caminho da cruz por nós e se sacrificou para abrir o caminho para nós vivermos. Quando pensamos em sua vida nobre e sacrificial, devemos refletir sobre que tipo de vida devemos viver através desta festa das trombetas. A menos que compreendamos completamente que somos pecadores vindos do reino dos céus, nenhum dos ensinamentos de Deus tocará nossos corações. Podemos acabar apenas pensando: que palavra maravilhosa Deus nos deu. Já que não entendemos por que devemos colocar esses ensinamentos em prática e por que devemos viver esse tipo de vida, tudo se tornará difícil. Será muito doloroso fazer esforços e trabalhar diligentemente. Não seremos alegres. Devemos agora ser capazes de pensar: eu sou um pecador que merece trabalhar muito mais do que isso. Eu sou um pecador que merece um castigo maior do que este, mas Deus me permite viver uma vida tão confortável. Verdadeiramente, estou recebendo uma bênção e felicidade incomparáveis. Acredito que este é o pensamento que devemos ter. Não importa em que posição estejamos agora, devemos dar graças e glória a Deus, enquanto vivemos nossa vida todos os dias. É por isso que no livro de Mateus capítulo 28, Jesus nos despertou para o fato de que podemos pregar aos outros e obedecer aos seus ensinamentos apenas quando nos arrependemos. No livro de Jonas, podemos ver que Jonas continuou desobedecendo aos mandamentos de Deus quando ele não se arrependeu. Mesmo que Deus tenha dito: vá para Nínive e pregue a minha vontade, ele tentou fugir para Tarsis, uma cidade distante.
Porém, houve uma terrível tempestade no mar, e o navio em que ele viajava estava prestes a se despedaçar. Quando ele pensou sobre isso, ele percebeu que não era um fenômeno natural que estava acontecendo, mas que Deus estava agindo. Quando ele foi jogado ao mar, o mar não ficou calmo em um instante? Enquanto ele ficou por 3 dias na barriga do grande peixe que Deus tinha preparado para ele, ele orou fervorosamente a Deus com arrependimento, confessando o seu pecado. Depois de se arrepender, ele pôde cumprir sua missão corretamente. Ele foi pregar a vontade de Deus, que lhe disse para proclamar: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nínive era a capital da Assíria, e o povo da Assíria tinha atormentado muitos israelitas. Quando Deus lhe disse para ir ao meio da capital deles e proclamar a mensagem, ele se sentiu muito intimidado. Se ele fizesse isso, sua vida estaria em risco imediatamente. Qualquer um pode facilmente compreender sua situação. No entanto, Deus pediu a Jonas para realizar essa obra. Jonas, antes de se arrepender, era completamente diferente do Jonas após se arrepender. Após se arrepender, ele disse: eu teria morrido na barriga do peixe. Eu ganhei uma nova vida. Depois que ele pregou com confiança a vontade de Deus, toda a nação, do rei até o filho mais novo da serva, e até mesmo todos os seus animais, jejuaram. O resultado não foi o que Jonas havia imaginado. Aconteceu o contrário. Ao ouvirem o aviso de Jonas, todos eles se arrependeram. Não está registrado no livro de Jonas que todos os desastres que Deus planejou trazer sobre eles foram retirados de Nínive porque eles se arrependeram? Antes de nos arrepender, julgamos e pensamos a respeito da vontade de Deus segundo nossos próprios padrões. No entanto, assim como Jonas mudou completamente após se arrepender, nós também devemos ter um ponto de virada chamado arrependimento. Todos nós já devemos ter chegado a esse ponto até agora. Somente então poderemos compreender por que Deus nos deu esse ensinamento e por que Ele nos ordenou servir aos outros, humilhar-nos e obedecer à Sua palavra. Agora que sabemos de tudo, para quem foi tudo isso? Chegamos a compreender que Deus preparou esse caminho para nós alcançarmos nossa felicidade, nossas bênçãos, nossa vida eterna e o perdão de nossos pecados. Assim, devemos dar graças em todas as circunstâncias. Pense em uma pessoa que compara sua vida com a de qualquer outra pensando: ele está vivendo uma vida melhor do que eu. Por que sou tão pobre? E continua murmurando e reclamando, dizendo: não posso fazer isso ou aquilo, porque creio em Deus. O mundo em que estamos entrando agora é o mundo eterno. Antes de irmos para esse mundo eterno, Deus preparou a terra, a cidade de refúgio, para nos dar tempo de nos arrepender. Agora é o momento de nos completarmos e preenchermos o que nos falta. Quando uma pessoa vive por cerca de 60 anos, é dito que sua personalidade pode estar plenamente desenvolvida. Não negligenciemos a festa que se celebra no 60º aniversário. Irmãos e irmãs, o caminho pelo qual Deus nos guia é o caminho que nos leva à felicidade eterna. Portanto, devemos ser capazes de dar glória a Deus. Através da festa do outono celebrado no 60º aniversário, vamos todos nos arrepender, como Jonas fez, e participar na obra de salvação, para que possamos conduzir muitas almas ao arrependimento e encontrar abundantes e belos bons frutos, frutos obreiros e até mesmo o caçula. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.